Deus de poder, Deus de glória. Aleluia, maravilhoso poder de Deus aqui neste lugar, nesta noite, Espírito Santo de Deus, movendo a igreja, movendo o seu povo. E eu quero dizer que estou sentindo fogo atrás desse púlpito. Eu tenho muito temor a Deus. Estou aqui para ministrar a palavra do Senhor nesta noite, mas já pedi a Deus quando eu estava na cadeira, Senhor, que diminua eu e cresça o Senhor Jesus. Que não seja eu falando, mas o Teu Espírito Santo através dos meus lábios. Porque eu não tenho nada a oferecer a este povo, Senhor. E quando o Senhor usa os meus lábios, o Senhor fala primeiro comigo. Aleluia. E eu quero dizer nessa noite que na quinta-feira passada, nós pregamos sobre o início, a origem do mal. Como tudo começou. E hoje o Senhor quer falar conosco sobre como devemos agir. Aleluia, no nosso dia a dia, em algumas situações que nós nos deparamos. Os irmãos podem sentar, aguardar sentados em nome de Jesus. E Deus dizia para que eu perguntasse sim, que o povo me ajudasse a pregar nesta noite. Quem lembra o significado da palavra Bíblia, que foi pregado na quinta-feira passada? Por gentileza, Mazuré, fale. Amém. Que vem do grego biblios. Quem guardou? São vários livros que tem aqui na Bíblia Sagrada. E cada livro nos ensina algo diferente. E foi referido, o Senhor quer que insista para que o povo aprenda. Tem livros que nos ensinam a cuidar da nossa saúde. Tem livros que nos ensinam a ser felizes em nossos casamentos. Livros que nos ensinam a cuidar dos nossos filhos, a criar os nossos filhos. Mas hoje eu quero me referir, contar duas histórias aqui para os irmãos, que vão, com certeza, se você meditar e guardar no seu coração, vai mudar a sua vida. Você vai sair daqui pensando diferente do que talvez você pense hoje. Uma dessas histórias fala sobre uma assembleia estranha que se decorreu numa carpintaria. Conta-se nessa história que as ferramentas fizeram uma reunião para ali acertar as suas diferenças. E o martelo tomou a presidência da reunião. Mas logo foi dito que ele renunciasse, porque ele fazia muitos ruídos, golpeava muito. Então que ele não podia tomar a frente do trabalho daquela reunião. Então ele, assumindo a sua culpa, ele disse, tá, mas o parafuso também não pode. Porque ele dá muitas voltas, né? Muitas voltas para servir de alguma coisa. Então o parafuso também assumiu a sua culpa. Mas disse, mas a lixa também não pode, porque ela é muito áspera no seu tratado com as coisas. Então a lixa disse, eu não posso, mas o metro também não pode. Porque ele costuma medir com a sua medida as coisas. Então, de repente, a porta se abriu e o carpinteiro entrou. E ali ele pegou as ferramentas e dentro de algumas horas estava um móvel lindo, bonito, pronto. E aí ele saiu, fechou a porta e as ferramentas começaram a discutir novamente. Aí então o serrote tomou a palavra e disse para eles, vocês não viram o que acabou de acontecer? Foram usados, todos juntos, unidos, conseguiram construir um móvel lindo, maravilhoso. O carpinteiro usando todos eles com as suas diferenças. O martelo, ele serviu para bater, assumiu que ele realmente era forte. O parafuso uniu as partes daquele móvel. A lixa, com a sua aspereza, ela foi usada para suavizar a aspereza da madeira, tornando-a mais fina. E então o metro fez a sua metragem certa, deixando tudo nos seus devidos lugares. E assim somos nós no nosso dia a dia. Todos nós temos diferenças, mas unidos, como uma grande família, nós vamos chegar no lugar, usados pelo carpinteiro, que é o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele usa cada um de acordo com a sua vontade. Um
uns são mais fortes, estão em lugares de liderança, outros têm uma maneira um pouco mais dura de agir, mas acabam suavizando algumas coisas que precisam. Tem momentos que precisa ser um pouco mais duro. E assim por diante. Então, dessa história, o que nós devemos tirar é que nós não devemos tentar agir sozinhos. Não devemos nos achar onipotentes, porque somente Deus, Ele é onipotente. Você sozinho não vai a lugar nenhum. Você não pode achar que você tem condições de fazer tudo, se achar o melhor, porque melhor é Jesus. Como uma outra história que eu quero contar, que muitos aqui devem conhecer, o alpinista. Quem já escutou a história do alpinista? Amém? Durante muitos anos, ele escalava montanhas e estava se preparando porque ele queria escalar uma maior, ele queria se superar, ele queria aparecer. Então, porque ele queria glória só para ele não levou ninguém junto. E geralmente alpinistas levam uma outra pessoa junto para que tenha um auxílio. Se preparam, se for anoitecer, para acampar, e ele não se preparou porque ele queria chegar lá em cima logo. Ele queria chegar lá no pico logo, rápido, para tomar a glória para ele. E no momento em que ele estava a poucos metros de chegar lá em cima, ele despencou. Despencou e começou a cair, já estava à noite, não enxergava mais nada. As nuvens brilham, não podia ver as estrelas, e aquela escuridão total, ele começou a cair, e de repente deu um soco na corda. E quando deu aquele soco, ele ficou ali parado, pendurado por aquela corda. Então ele pedia para Deus ajuda, para que enviasse um socorro, alguma coisa, para tirar ele dali. Mas ele só escutava uma voz que dizia, corte a corda. Mas ele não cortava, ele se agarrou cada vez mais naquela corda, e com aquele frio todo, estava ali quase congelando. Mas ele não cortava, e ouvia aquela voz insistente, corte a corda. Então pela manhã veio o socorro, veio o resgate, e um dizia para o outro, como pode ele ter morrido aqui a tão poucos metros do chão? A 1 metro, 2 mais ou menos. Ele não ouviu a voz de Deus. Ele morreu pendurado naquela corda porque não ouviu a voz de Deus. Se ele tivesse escutado e cortado a corda, ele estava a poucos metros do chão. Quem sabe hoje você esteja assim. Você está querendo chegar no pico, está querendo glória para você, subir muito rápido. Pode acontecer com o alpinista, você despencar, mas ainda Deus lhe dá uma chance. Ele diz para você, corte a corda que te prende a este orgulho, a este egoísmo, a essa coisa de querer ser mais do que os outros. As duas histórias têm o mesmo sentido. Você não é nada se você não tiver união com a tua igreja. Porque nós somos um só corpo. E no nosso corpo há muitos membros, há muitas partes, e cada uma tem a sua serventia. Onde a cabeça é Jesus Cristo. Então, com essas histórias, o que eu quero dizer para você nesta noite é que a tua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A tua luta é contra o inimigo da tua alma, que usa o teu irmão, usa assim aquilo que ele acha que vai atingir você. Ele não vai aparecer, eu ouvia um pregador falando, se o diabo aparecesse na nossa frente em forma como ele é, nós poderíamos dar uns socos, quem sabe, bater nele, lutar de frente com ele. Estava vendo, o diabo veio até mim, ele está na minha frente. Não, ele não vem em forma como ele realmente é. Ele vem em forma de uma mulher bonita. Ele vem em forma de um homem bonito. Ele vem em forma, talvez, naquela bebida que vai tentar você. Ele vem em forma de filosofias bonitas para tentar enganar você. E muitos caem. Então, com essas palavras, com essas histórias, eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Como você tem que se preparar para enfrentar estas hostes malignas, este espírito maligno que tenta, sim, todos os dias destruir a sua vida, porque ele quer te ver no chão. Eu dizia terça-feira que alguns irmãos que aqui estavam,
que a vida de Satanás é fabricar tentações para as nossas vidas. É fabricar ciladas para que veja o povo de Deus, sim, tentar ver o povo de Deus destruído, caído no chão. Então, temos que estar sempre, como diz na palavra de Deus, vigiando em todo o tempo e orando. Muitos oram, mas não vigiam. Não vigiam nas suas palavras, não vigiam nos seus atos, nos seus testemunhos. Então o Senhor fala conosco nesta noite, amém? Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar em nome de Jesus. Onde é que nós vamos para vestir esta armadura? Na semana passada também eu falava sobre a guerra que nós enfrentamos, né? Que nós temos que tomar posição. Nós temos que ficar de um lado ou de outro, ou do lado de Deus ou do lado do inimigo. Não podemos ficar em cima da linha, porque nós vamos morrer. Nós temos que tomar posição. E aqui hoje o Senhor está falando para nós vestirmos a armadura. E aonde nós vestimos essa armadura? É na casa de oração que Ele deixou para nós. É na igreja. É na igreja que nós aprendemos a vontade de Deus e nós nos revestimos do poder do Senhor. É na unidade com os nossos irmãos, sim, estando bem, em paz com todos. E isso me faz pensar que é engraçado algumas coisas, que para o povo às vezes é tão difícil ficar dentro da casa do Senhor 1 hora, mas se tiver no futebol, assistindo futebol, ou jogando futebol, se divertindo, passa o tempo muito rápido, parece que voa. 2 horas então dentro da casa de Deus, se passar 2 horas, parece uma eternidade para muitos. Mas se estiver assistindo um filme, passa também muito rápido. Então, mas eu quero dizer para você que se você não fizer isso, você não vai conseguir vestir a armadura de Deus. Você não ficar em comunhão com o seu irmão, você não vai conseguir vestir a armadura de Deus. Se você não estiver ouvindo a palavra de Deus dia a dia, você não vai conseguir vestir a armadura. E daí no momento em que o inimigo te atacar, você vai morrer. Eu insisto, você vai morrer porque você não tem o revestimento de Deus. Você precisa ter o revestimento do alto. Para que quando vier os dardos do inimigo, eles caem no chão antes de atingir você. Porque você vai estar com aquela proteção que o homem não vê, que a mulher não vê, mas de Deus, porque ela é invisível. Invisível aos olhos humanos, mas visível para o inimigo, porque ele vai olhar e vai ver que você está revestido do poder de Deus. Enxergar o escudo, ele vai enxergar o capacete, ele vai enxergar a espada, que o homem e a mulher não veem com seus olhos humanos. Então revista-se nesta noite, fortaleça-se no Senhor, porque quando vier o momento da aflição, quando vier as tentações, você vai resistir e você vai sair livre, inabalável, vai permanecer firme nos caminhos do Senhor. Não vai ser um daqueles que vai e volta, vai e volta. Você vai ficar firme em todo o tempo. Aquele que é provado, como eu falei alguns dias aqui também em um culto,
Neste momento da provação, neste momento você descobre se você é ouro ou se você é lenha. Porque a provação é o fogo do Senhor Jesus provando você. Aleluia! E se você é ouro, você vai sair purificado. Porque o ouro ele passa 7 vezes pelo fogo para ele ser purificado. Então você vai resistir à provação para ser aprovado por Deus. Agora, se você for lenha, você vai sair disparado. Você não vai aguentar e vai fugir. Vai sair do caminho do Senhor. Não, está pegando fogo, está queimando. Então seja ouro na presença de Deus. Cubra-se com a armadura de Deus. Amém? São as palavras que eu deixo em nome de Jesus para a sua vida e para a minha. Que o Espírito Santo de Deus cada dia mais venha nos ensinar e que vá crescendo o Senhor Jesus e que diminua nós. Amém? Paz, pastor.